Vamos botar para gravar. Estamos de volta. Estamos de volta? Então, Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. E aí, como eu prometi, eu só não sei se vai mostrar aqui ao contrário, né? Não, eu tô vendo direitinho, tá ótimo. Não sei o que vai ser no vídeo. Então, o design da sua vida. Depois eu coloco na legenda no YouTube e no Facebook um link na Amazon para isso. Mas é um livro bem legal, porque traz exatamente esse conceito em cima de design thinking. Aí que as pessoas falam assim, o que é o design thinking? É a maneira que o designer pensa, que é a definição mais idiota desse mundo, mas ao mesmo tempo faz um sentido danado. Porque é bem isso, né? Então, você começa com diversos parâmetros, né? Tipo, coisas que te dão energia e coisas que te dão pouca energia, o que você quer efetivamente fazer. E aí você estabelece, sei lá, qual é o seu marco zero, e a partir disso, quais são todas as possibilidades. Aí você vai fazendo isso e depois vai riscando, né? Então, eu sou o cara que aprendi a pensar com post-it, né? Então, sempre tem eu também. Sai espalhando pela parede, sai pensando, sai riscando. E é uma maneira boa de repente, começar a estruturar. Então, o que eu quero, para onde eu vou, como é que eu faço isso, quais são as minhas possibilidades. E tendo sempre em mente, né? E aí não tem como escapar do meu perfil de planejamento, é que você não é algo concreto, gravado ali na pedra. Isso está o tempo todo se mexendo. Então, quando a gente trabalha em planejamento, a gente troca o pneu do carro com ele em movimento. Que é isso. Então, eu estou indo nessa direção, mas daqui a pouco eu sinto que é para o outro lado e daqui a pouco, assim, tem essa navegação que tem essa bússola interna. Não é porque eu estabeleci que tem que ser dessa maneira que eu não posso abrir mão disso. Que, aliás, é um dos grandes sofrimentos, né? Assim, mas se eu fiz 4 anos de faculdade, eu não posso jogar isso fora. Por que não? Às vezes pode. Pois é, e eu tenho não só pela experiência, mas o que eu vejo é que a gente não joga absolutamente nada fora. É impressionante, assim. Tudo conversa o tempo inteiro, então... Desde a coisa mais simples até a mais sofisticada. No primeiro vídeo a gente falou, então, sobre o sinal, né? Sentir o sinal, sentir o chamado, que a gente tem um pouco de, enfim, restrições muito esotéricas sobre isso, e dá para fazer o esotérico, mas precisa ter o concreto também, né, de sentir um pouco isso. Então, a gente falou sobre o sinal e sobre o plano de carreira, né, que... Não é plano de carreira, é plano de vida. Isso. E aí, quem quiser saber, olha lá a parte 1. E a gente decidiu fazer um jogo, acho que a gente vai falar 3 horas desse jogo que a gente inventou. Inclusive é bom, né, porque não só, hoje, de novo, eu tenho terapia às 3, como tem a mulher que vai me entregar uma torta vulcão em algum momento. Então, no momento pode ser que o telefone toque, eu tenha que interromper, então uma pausa para poder pegar o bolo. E aí, não, pausa nada, eu fico aqui o quê? Só no malabares, entretendo o pessoal. Cara, eu vi a foto da torta vulcão. Essa torta, ela tem que ser aquela foto. Pois eu preciso saber o que é isso, mas depois eu te pergunto. Tá bom. Então, a gente decidiu fazer, eu vou só explicar as casas e você explica a dinâmica, pode ser? Pode. Beleza. A gente decidiu fazer um jogo de 4 cartas, então, para carreira, para especificamente olhar para a carreira. Então, para você olhar onde você está nesse momento, na sua carreira, o que você procura, como é que você deveria se mover e o que você deveria evitar ou tomar cuidado, né? Então, nessas 4 posições, mas a gente não vai fazer um jogo só para todo mundo, porque se fosse fácil assim, não era nem a gente, né? Como é que a gente vai fazer, Mar? Vai usar o clássico da internet, clássico de todos os oraculistas. Então, se você está familiarizado com isso, já sabe o que é, mas de repente você não vai desse universo, então a gente explica. Que é a gente colocar 3 opções. Então, a gente vai ter opção 1, opção 2, opção 3. Então, para cada opção, 1, 2 e 3, a gente vai tirar essas 4 cartas. Então, eu vou ler de algumas, a Ana vai ler de outras. E aí você vai pensar, né? Então, assim, diante dessa possibilidade, onde eu estou, o que eu procuro, como é que eu faço a transição desse lugar para o outro e o que eu devo evitar, o que eu quero? Eu quero 1, 2 ou 3. Tem o primeiro impulso. De qualquer forma, escolhi 2. Tá, mas ouça também o 1 e o 3, porque de repente tem uma coisa que conversa com você. Mas a gente sabe que assim, o teu eixo principal é o 2, que foi aquilo que teve o impulso para falar. Isso é cravado? Não, né? Se eu estou jogando para a Ana, eu estou
falando com ela. Aqui a gente está jogando para geral. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, né? Pode estar assistindo agora, em maio de 2020, mas pode estar assistindo isso em setembro de 2045, né? Se tivermos um mundo lá. Mas tudo bem. Se tivermos um mundo sem zumbis lá. Tipo, então, 40º ano da quarentena. Então, é a sincronicidade, a gente confia nisso. Eu tenho experiência de fazer isso, às vezes, no Instagram e tudo mais, e as pessoas dizem, cara, puta, mas aquilo ali falou comigo direto. Então, a gente confia nisso, a gente confia nesse campo que está sendo preparado agora, a gente está aqui a serviço de alguma coisa maior que a gente, ok? E a informação, ela chega na hora que ela tem que chegar, para quem ela tem que chegar, né? Tem uma coisa que é importante também, é a gente aprender o que mais magicamente a gente chama de universo, falando com você, né? Ler os sinais e tal. Mas o fato é que, sim, a gente recebe as informações de muitas maneiras. Às vezes, você liga o rádio, tá tocando uma música que te fala alguma coisa naquela hora, alguém, num assunto completamente aleatório, fala alguma coisa que você conecta dentro de você com outro tema. Então, é ficar meio atento, assim, ao que chega, né? Nesse lugar. Então, eu vou conduzir a respiração para você, quem está assistindo, né? Escolher o número 1, 2 e 3 e a gente vai começar a ler as 4 casas de cada número. Então, vou pedir para quem está ouvindo ou vendo a gente fechar os olhos, a gente também fecha. Toma uma respiração profunda, puxando grande pelo nariz, enchendo a barriga uma vez. Segura um pouquinho, 1, 2, 3, solta pela boca, esvaziando a barriga. Respira fundo de novo pelo nariz. Segura, 1, 2, 3, solta. E a última vez. Segura, 1, 2, 3 e solta. Se conectando com o assunto trabalho, com o assunto carreira para você. E nesse momento, você vê qual é o número que vem primeiro na sua cabeça, 1, 2 ou 3. Então, se você vem com o número 1, você vai olhar para as cartas em posição número 1, que a gente vai dizer. Número 2 a mesma coisa, número 3 a mesma coisa, mas como o Marcelo disse, se mais alguma coisa servir para você, use-a. Muito bem. Então, primeiro a gente vai tirar as 3 cartas. Para a primeira casa, o Má vai fazer isso. Para a casa de onde eu estou. Onde é que eu estou no assunto carreira? Ok. Começamos bem esse jogo. Lê então para quem escolheu o número 1. Então tá. Se você escolheu a casa de número 1, você foi premiado com um 5 de copas. Eita. Eu estou usando o tarô alquímico. Tem que separar aqui o brilho. Hoje eu estou sem óculos, inclusive, porque o tempo está fechado, então não estou me valendo aqui da Não, dá para ver bem. Então, não, dá para ver bem. Eu vou te dizendo. Então, o 5 de copas é uma carta que copas fala das emoções. Então, como eu me sinto nesse lugar. E o 5, especificamente, é um estágio em que o sentimento é de perda, um sentimento de insatisfação, de frustração. As expectativas não estão sendo preenchidas nesse momento. Eu sempre gosto de fazer a leitura das cartas numeradas considerando onde elas se posicionam, né? Então, geralmente, quando você vivencia um 5 de copas, é porque você antes passou por um 4 de copas. E, às vezes, esse lugar de frustração pode ser porque você tenha criado expectativas demais também com relação a isso. Então, esse momento é um momento de um certo embotamento, de uma certa tristeza. De fato, você deve estar com vontade de querer sair desse lugar, porque esse lugar não tem mais sabor, né? Não traz mais o preenchimento que você quer. Se você escolheu... Peraí. Um segundo, posso fazer uma... eu quero. Sim. Eu quero porque você usa o alquímico, eu uso o Weight, né? Aham.
E eu gosto muito dessa carta do Waite, nesse lugar do luto necessário, né? Essa coisa da introspecção e de se deparar com algo que talvez não tenha sido ou não seja do jeito que você achava que seria ou acharia que seria, né? E eu gosto muito de olhar para esse lugar como se fosse essa tomada de respiração para seguir, mas entrar em contato com essa dor, né? E só queria dar um exemplo. Eu tenho uma ex-funcionária que é uma grande amiga minha, que ela sempre quis ser diretora de RH. Diferente de mim, que nunca tive plano de carreira, mas essa é outra história, ela sempre quis ser diretora de RH. E no dia que ela recebeu a proposta para ser diretora de RH, ela me ligou, assim, travada, tela azul do Windows, porque não era o que ela queria. Porque ela já tinha performado um pouco naquele lugar, já tinha lidado com as condições egóicas, sistemáticas e limitadoras da função. E, de repente, ela olhou para aquilo e falou, o que eu faço agora se tudo que eu achei que eu queria eu não quero mais? Né? Para mim, é um pouco desses 5 de copas, assim. Tem 2 coisas que são importantes aqui. Eu não ia falar sobre isso, mas agora a gente fala. Então, assim, quando a gente fala especificamente desse baralho aqui, do alquímico, o Robert Bliss fez uma construção bem curiosa, porque, teoricamente, é como se tivesse rolado um terremoto nesse lugar, esses vasos caem, e por algum motivo muito esquisito, que ninguém vai conseguir me explicar, desse vaso que cai no chão, né, que já tocou o chão e quebrou, saem 2 andorinhas. Então, às vezes, essa decepção, essa coisa, nossa, quebrou, esse quebrar veio para bem, porque o quebrar fez com que essas 2 andorinhas que estavam presas pudessem voar para fora. Então, não fique nesse lugar de luto, tipo, ai, meu mundo. Não, talvez essa constatação agora de que, assim, eu não estou feliz, é algo que é necessário. Aliás, é o básico, né? Ninguém procura tarólogo quando está feliz, procura quando está triste. E a tristeza, o sofrimento, a dor, ela tem uma função, que às vezes é mostrar para algo, mostrar que algo não está funcionando. Então, você precisa passar por esse lugar para saber que não está funcionando, logo eu preciso fazer outra coisa. Mostra, por favor, o teu 5 de copas de novo. E aí sobe um pouquinho mais. Isso, isso. Aí vocês vão prestar atenção nessa ilustração, que o cara está chorando ali, o cara está de luto, olhando para 3 taças que estão derramadas no chão, mas ele não percebe que tem 2 taças nas costas dele. Isso, de pé. Então, qual que é a importância dessa imagem, desse significado? Porque às vezes você está chorando por aquilo que você gostaria de ter, ou aquilo que você perdeu, mas você não consegue valorizar aquilo que você tem. Isso. Então, sabe lá como isso se encaixa na sua vida nesse momento, mas é importante falar, porque às vezes você está olhando para o meio copo vazio, você não percebe que você está meio cheio. Às vezes essa frustração, essa tristeza, às vezes pode ter um pouco de birra, porque você está olhando para alguma coisa, eu aspirava aquilo não vai ser dado. Mas presta atenção no que você tem hoje, de repente você tem lugares onde você pode desfrutar dessa alegria, desse prazer, dessa satisfação. Isso é importante. Isso para quem tinha escolhido o número 1, né? Isso. Está neste lugar. Vamos ver quem escolheu o número 2. Para quem escolheu o número 2, você tem o pajem de copas. Gente, estamos em lugares emocionais. As 3 posições são de copas. Eu tirei aqui em posições diferentes, né? Eu abri o baralho aqui em leque, sorteei alguma coisa assim. Faz muito sentido, né? A gente está falando sobre transição, a gente fala num lugar que não nos satisfaz mais. Quando a gente fala de copas, quando a gente fala do tipo sentimento, é o que eu gosto e o que eu não gosto. Não passa pela razão, não passa se é certo e se é errado, mas total. Tipo, isso não me preenche. E é isso que importa, é o que a gente está olhando. Quando a gente olha para esse pajem de copas, a gente vê um lugar que é alguém que está entrando em contato com essa natureza de copas, alguém que está experimentando coisas novas. Se a gente for colocar isso no âmbito profissional, talvez a pessoa esteja num vislumbre de alguma coisa nova, está sonhando com alguma coisa que ainda não tem, porque ele está se aproximando daquilo. Então, pode ser exatamente porque ele ainda não nomeia, né? Também pode ser? Não está muito claro isso, né? O pajem é sempre uma criança, é sempre um aprendiz lidando com novos sentimentos, novas emoções, na verdade, né? A emoção é o mais bruto, né? O sentimento é que depois a gente elabora. Então, eu imaginaria isso num jogo de alguém na minha frente, de repente alguém que está começando a ver, eu estou num lugar, mas eu estou sonhando
com esse outro lugar, que eu acho que esse outro lugar talvez fosse mais interessante do que hoje, onde eu estou. Ou alguém que hoje está empregado e ainda não sabe direito o que aquele trabalho, o que aquela posição tem para oferecer ainda. Mas, de qualquer forma, esse pajem entra muito num campo ainda da imaginação, das projeções. Tem que tomar cuidado para essa pessoa não estar super influenciável, porque o pajem de copas tem um pouco essa coisa de... Né? Então, se alguém super botou pilha em alguma coisa, você pode acreditar. Ou se você conhece alguém que é mega bem sucedido naquela posição, você, nossa, eu quero ser aquela pessoa. Só que você não é aquela pessoa, você é essa pessoa aqui. Sim. Então, o que serviu para ela pode não servir para você. É que o pajem entrega mais acesso afetivo também, né? E aí eu só queria fazer uma observação adicional sobre o quanto ele também vai errar, né? Então, o quanto a gente também precisa acolher esse lugar de vou fazer merda, entendeu? Que assim, é inerente aos começos, é inerente à condição de aprendiz, à condição de quem tem a coragem do experimentar. Né? Às vezes você aprende mais errando do que acertando, né? Exatamente. Eu tenho falado muito isso para muitas mulheres que estão nessa fase de transição, que o conforto vem do fazer, né? Então, a primeira vez que você abre uma câmera é super desconfortável, na milésima vez, 5 anos depois, você pode até sentir um friozinho na barriga, mas meio que você já sabe os problemas que podem dar, o que pode acontecer, né? Assim, começa a ficar um pouco mais confortável, né? Mas o conforto, ele não vai vir. Tem uma coisa aqui para juntar com isso sobre o pajem, assim. Não espere estar perfeito, completo e maduro para começar. Então, beleza. Perdeu a conexão, estamos de volta aqui. Problemas de 2020, né? Falava do pajem. Isso. Eu estava falando que uma coisa que o pajem... teve uma coisa que me veio muito forte, assim, que é não espere ficar perfeito e maduro para começar, né? Então, começa com o que você tem na mão. Anda o caminho que você enxerga. E eu costumo sempre dar o exemplo do farol, né? Quando você vai para a Bahia à noite sem conhecer a estrada, você não sabe como é até lá, mas você tem um farol que ilumina 20 metros. Quando você anda 20 metros, você ganha mais 20 metros, porque então o farol ilumina mais 20 metros. Então, quais são os 20 metros que com o pajem dá para andar agora? Sim. Né? Porque eu tenho visto essa angústia também nas mulheres. E aí eu sempre digo, 2 anos atrás, se você me dissesse que eu ia ter um instituto de pesquisa, uma escola e trabalhar com terapia do jeito que eu trabalho, eu te diria, tá, ok. Se eu fosse esperar enxergar tudo isso, talvez eu nunca enxergasse, portanto eu nunca teria feito, né? Então, ter essa coragem do pajem também, assim, né? De se lançar, mesmo que vá errar. E tem duas coisas também, né? Uma é que o pajem fala muito sobre desfrutar dos pequenos prazeres. Eu sempre falo das crianças na cidade, né? As crianças na cidade são muito sofisticadas. Para ter prazer, parece que precisa ser uma coisa incrível, maravilhoso, ter o Xbox da última geração. E se você vai para o interior da Bahia, tá um molequinho lá que abriu uma lata de óleo vazia, botou uma cordinha e está brincando aquilo ali como se fosse o seu carrinho, que não é o Hot Wheels, mas é o carrinho maravilhoso que ele tem. Então, a gente precisa desfrutar daquilo que está sendo colocado à disposição nesse momento, né? Aprende a curtir o que está ali na tua mão. Porque se você fica pensando sempre às vezes cai uma frustração miserável. Sim. E lembrar do lugar da simplicidade, né? O simples, você conseguir fazer o simples é muito sofisticado. Né? Então, quando você dá esse exemplo, né, do interior e da cidade, eu fico pensando do quanto a gente se afasta da natureza e, portanto, complica tudo, né? Torna tudo muito complexo. A natureza oferece essa coisa mais de ser simples. Tá bom? E para quem escolheu o número 3? Separa aí no seu baralho, rufem os tambores, o 7 de copas. Jesus amado. O 7 de copas no baralho alquímico, ele vai mostrar diferentes vasos. E aí o Robert Grace vai dizer que cada vaso possui a sua finalidade. Então, se você quer fazer uma filtragem, é um vaso. Se você está querendo fazer uma destilagem, é outro vaso. Se você quer fazer... Enfim. E você tem que entender que cada coisa cumpre o seu propósito, sendo que existe essa taça dourada aqui embaixo, que é efetivamente aquilo que você procura.
Qual é a grande questão do sete de copas? A Ana vai mostrar a carta aí. Vai mostrar um homem com 7 taças em nuvens. E são várias opções. O grande problema do sete de copas é quando você ainda está num lugar que você não sabe o que você quer. Então, uma hora... Então, eu fico lembrando, às vezes, quando... Olha lá. Então, para muitos aqui, né, que estão fazendo vestibular, estão se preparando para fazer vestibular, e eu tive um amigo em especial que tinha essa característica, que assim, hoje eu quero ser bombeiro, amanhã eu quero ser engenheiro, depois de amanhã eu quero ser veterinário, e no dia seguinte, então assim, essa coisa, cada hora quer uma coisa diferente, e como você quer cada hora quer uma coisa diferente, você não coloca energia em absolutamente nada. Então, eu dou o exemplo típico, que é você estar diante de uma vitrine com 50 sabores de sorvete e você fica querendo saber qual você quer tomar naquele dia. Você pode colocar só uma bola, 2 bolas, e aí você, mas eu quero pistache, não, mas eu quero chocolate belga, não, mas eu quero não sei o quê. E aí você fica naquela aflição e a loja fecha e você não tomou nada, tipo, não, fechou na tua cara porque você não decidiu o qual você queria fazer. Então, em alguns momentos, consulta teu coração, vê para onde ele te leva, e cultiva aquilo sem pensar que assim, mas eu estou fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo outro. Não, experimenta isso, gasta isso, né? Vivencia isso e vê que lugar leva. A outra coisa complicada do sete de copas é quando efetivamente eu quero tudo ao mesmo tempo agora, porque eu não consigo distribuir a minha energia para realizar 10 coisas, eu tenho energia para 2, tenho energia para uma. Então, tenha essa uma com começo, meio e fim, ponto, porque se eu disperso em 10, e aí tem gente que assim, porque eu sou sempre parindo ideias. Cara, mas não adianta você parir ideia a cada 5 minutos se você não leva a cabo nenhuma delas. Então, por que essas ideias estão aqui sendo abortadas no meio do caminho, sabe? Porque você não tem estrutura para isso. Ou, no mínimo, ideias que não convergem, né, entre si. E aí, isso que você está falando é muito interessante, porque eu gosto sempre de fazer uma provocação no meio, que é assim... Ok, vamos fazer começo, meio e fim. Eu sou essa pessoa, né? Eu gosto de fechar as portas que eu abro, na maioria das vezes, mas sem a insistência burra, né? Do não desistir, entre aspas, burro, porque, de fato, no meio daquele caminho, pode ser sim que você enxergue alguma coisa que, faz muito mais sentido isso aqui agora, né? Como um racional lógico e um chamado e um sinal. Então, que sabedoria é essa que faz eu, entre aspas, desistir daquilo para recalcular a rota, meio GPS, né? Mas recalculando a rota, meio nessa... E a gente tem que saber o momento de abrir mão das coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela vivia num lugar de frustração e com 1000 projetos, então é um exemplo típico da pessoa que está sempre parindo coisas novas. E ela falava assim, Marcelo, você não tem ideia. Então, eu fazia consulta com ela online. Ela falou assim, olha, atrás daqui do monitor tem uma parede. Nessa parede tem vários post-its das coisas que eu quero fazer. E tem projetos que eu tenho de quando eu tinha 15 anos. É tipo assim, eu não posso morrer sem... Cara, por que você não pode morrer sem fazer isso? E você não está fazendo isso. Então, assim, começa a olhar para esses post-its, né? Ou se você não tem, crie post-its para todas essas coisas. E você vai dizer, opa, peraí, mas isso aqui conversa com esse de cá. Então, eu estava olhando 3 coisas, mas, na verdade, é uma coisa só com 3 caras diferentes. Então, isso aqui eu posso juntar. Isso aqui faz sentido hoje? Não. Então, tchau. E vai embora. Faz a Mary Kondo do projeto, né? Abraça, dá aquele obrigado e tchau. É isso. As pessoas, às vezes, falam assim, eu tenho 10 coisas e eu quero escolher uma delas, né? Eu fico tentando qual é a certa. Não, faz o seguinte, faz o contrário. Pensa qual é a errada. Isso aqui faz sentido? Acho que não. Isso aqui faz, isso aqui também não. Isso aqui também... E aí você, por eliminação, você chega, é isso aqui. Então, perfeito. Ontem eu atendi uma cliente que tem 5 grandes projetos, e aí eu falei algo muito parecido para ela, e ela olhou para mim e falou assim, mas quando eu vou saber que não é? Eu usei exatamente esse exemplo. Aí ela me veio com essa pergunta. Quando é que eu vou saber que não é? Eu vou dizer assim, olha, tem uma coisa que a gente fala na constelação, que é assim, se algo não é um sim retumbante dentro de você, a resposta já é não. Ótimo. Né? Então, eu gosto muito dessa imagem, muito. Porque se não é um sim retumbante, a resposta já é não.
né? A última coisa só que eu queria comentar desse 7 de copas, que é um jeito de olhar que me veio muito para essa casa, né, de onde é que eu estou na carreira, é que se a gente observar, as taças apresentam várias coisas, né? Sim. Tem a cobra ali, o espiritual, tem uma torre, tem uma coroa de louros, etc. E aí eu gosto sempre de pensar que você também pode estar olhando para várias áreas diferentes da sua vida, achando que tem que começar pelo trabalho, porque talvez é um pouco mais aquilo que te incomoda, mas muitas vezes você tem que começar por algum outro lugar. Você só está achando que é o trabalho que te incomoda porque é o mais fácil de mexer. Ou é a área em que você tem mais autonomia, ou é o que você tem mais possibilidade de movimentar. Mas o que eu também recebo muito em consultório gente, e eu tenho um cliente clássico disso, ele chegou querendo deixar de ser empreendedor e voltar para a vida corporativa. E eu perguntei por quê? Porque eu trabalho com a pessoa com quem eu me relaciono e eu acho que se eu voltar para o mundo corporativo, o nosso relacionamento se salva. E aí, sessões para que ele entendesse que o problema não era o trabalho, o problema era o casamento. Né? Uma situação dessa também, da pessoa super bem sucedida e que cismou que ela precisa fazer alguma coisa para o mundo. Tá, então é um argumento digno? Aí você abre o jogo, você vê assim, cara, exatamente. O teu lugar de satisfação não é esse. Então você nomeia alguma coisa que tipo assim, eu posso brigar com isso aqui, mas você está ignorando onde de fato você precisa olhar. Isso. Então, e o 7 de copas é uma carta que leva para essa dispersão. Acho que a palavra-chave que a gente pode colocar aqui é isso. Então, cuidado com a sua dispersão. Isso. Às vezes você está olhando para o lugar errado. Isso, exatamente. Ou fugindo do que você tem que fazer e sabe o que você tem que fazer. Porque eu também percebo muito isso, né? E eu falo bastante, em geral, o tarô não vai te contar novidade nenhuma. Ele não vai te dizer assim, nossa, isso aqui você não estava nada vendo, não estava nada sentindo, e isso aqui apareceu. Muitas vezes o que eu recebo putz, confirmou o que eu sabia que eu tinha que fazer, mas não tenho coragem para fazer. Né? Às vezes a pessoa também só está procurando essa confirmação para ter essa força mais instalada, né? Muito bem, vamos para a próxima casa? Suas 3 cartas. O que eu procuro? Eu vou tirar 3 cartas, uma para quem escolheu o número 1, uma para quem escolheu o número 2, não dá para ver na câmera, né? E uma para quem escolheu o número 3. Decidi juntar o baralho todo, que nem você, tá? Beleza. Acho que fica mais divertido. Para quem escolheu o número 1, saiu o 10 de copas. Marcelo, vão achar que a gente está jogando só com baralho de copas, né? Procura o 10 de copas aí no Alquímico para a gente olhar. Então, o que é que procura, né? Provavelmente está procurando esse lugar, de fato, da realização clássica, mais estereotipada, mais família tradicional brasileira, sabe? Uma coisa meio margarina doriana, comercial de margarina, também nem sei se o pessoal vai entender a referência, mas é esse lugar que é um pouco mais utópico, né? Que ele é possível se você realmente se conectar com o que é essencial, tentando se desapegar um pouco da construção social, né? É importante você ter em mente que você está saindo de um 5 para um 10, né? Então, o químico exato. é esse aqui, esse alambique completo. É linda essa carta. Então, fala muito dessa construção do coletivo. Isso. Uma coisa que eu gosto de falar do 10 de copas, que é algo que eu aprendi com... Aliás, é um dos nomes místicos do 10 de copas, é o Senhor da Utopia. Né? E a minha professora, Vera Martins, ela falava muito disso. E o 10 de copas pode ser essa coisa bonita da realização, porque todo 10 eu marco, eu assumo, termina, né? Exato. Eu concluo esse processo, mas às vezes esse 10 de copas realmente é esse mundo ilusório, de altas expectativas. Então, se eu saio de um 5, eu estou procurando algo que às vezes nem existe. Ou estou procurando algo que ainda está muito longe de mim, né? Também fiquei um pouco com essa sensação, assim. Estou procurando algo que talvez, para agora, ele não esteja disponível. Né? A gente tem que pensar nesse processo, né? Que a gente vai de Ais a 10, né? Então, você está no 5, talvez você esteja na metade do caminho, né? Mas tem a construção do 5 ao 10 aqui, das coisas que você precisa olhar. Mas, de modo geral, eu vejo às vezes muito isso da coisa da assim, essa empresa
Eu digo que empresa e mãe é a mesma coisa, né? Só muda o CNPJ. Desculpem as mães e as empresas, talvez, mas assim... Eu não vou nem comentar, viu? Porque é isso, eu estou nesse lugar que eu acho péssimo, eu acho que sim, se eu sair desse lugar, seria bem melhor. E às vezes você vai para outro lugar que ou o problema repete, ou tem um desconforto de um outro lugar, que continua sendo um desconforto, mas é só um desconforto diferente. Então, é aquela coisa meio de novo, né? Que a gente falou do 5 de copas, é procurar o que não tem. Uhum. E às vezes você não está olhando o que está à tua disposição. Você sempre está atrás daquilo que está fazendo falta, mas você não olha o que você já tem para você com você. Então, é uma possibilidade. Exatamente. E aqui também tem, o Waite ele é muito ilustrativo nesse sentido. Fala. Tem uma coisa que eu acho que é legal, né? Que está vindo aqui, assim, porque o 10 também é a taça que transborda. Então, no 9 eu me preencho, 9 de copas é tudo de bom, no 10 eu transbordo. E o que é esse transbordamento? É aquilo que eu também posso oferecer para a coletividade, fazer para o outro. Então, Sim. é algo que a gente pode considerar aqui como leitura. Né? Cada um faz para a sua história de vida e ver como é que isso conversa. O que eu ia provocar é que o Waite é muito ilustrativo, então tem teoricamente aqui um casal, né? E duas criancinhas ali, e uma casa no fundo, e um quintal, e essa coisa do arco-íris. Então, também o quanto a gente, quem está nesse lugar da carreira procurando alguma coisa na carreira, também não está procurando alguma coisa para mostrar para o mundo, né? Olha como deu certo, olha como eu sou feliz, olha como eu consegui formar família, progredir, ter sucesso, etc, etc. Muito mais para mostrar do que para qualquer outra coisa. E tem uma coisa que eu falo bastante também, que eu converso muito com pessoas que estão em fase de transição de carreira e que obtiveram o estereotipado sucesso no mundo corporativo, né? Só para ficar nesse exemplo. Eu li um livro da Danusa Leão em 2011. 2011 foi um ano bem merda para mim, assim, sobre muitos aspectos. E eu ganhei da Paula, algumas pessoas devem conhecer a Paula Abreu, hoje ela é coach e tal, madrinha do meu filho mais novo, enfim, a gente tem uma relação de amizade de uns 20 anos. E eu dei um livro para ela, da Liz Gilbert, chamado Comprometida, por algumas razões da história dela, e ela me deu um livro da Danusa Leão, chamado É Tudo Muito Simples, né? E eu li o livro da Danusa, e eu adoro a Danusa, e eu li o livro da Danusa, e no final do livro, o pensamento que me veio foi, é muito fácil querer ser simples agora, depois, foi um pensamento de julgamento mesmo, depois que você viajou o mundo inteiro, namorou príncipe, foi bonita e desfrutou deste lugar, que é um lugar socialmente tão desejado. Daí na hora, porque eu já pensava em transição de carreira há muito tempo, na hora me caiu uma ficha de pensar, e se eu quisesse ter uma vida simples agora? Porque em 2011, eu estava como gerente já, mas assim, era uma posição mais intermediária. Quando eu virei diretora e construí a minha carreira e tal, e decidi fazer a transição, então eu tinha de 35 para 36 anos, já tinha 2 filhos, já tinha casado, já tinha inclusive escrito um livro e plantado uma árvore, né? Só para ficar nos clássicos da coisa. E foi tão interessante que quando eu decidi fazer a transição, é como se eu me sentisse autorizada. Porque tudo que o mundo me pede, eu já tinha feito. Olha que coisa maluca, né? Isso que você falou para mim, eu acho muito importante, principalmente dependendo da idade da pessoa que está assistindo esse vídeo. Sim. Porque se a pessoa que está assistindo é uma pessoa nova, ela pode estar mais descolada. E se ela já passou dos 30 e tantos, está já flertando com os 40, talvez tenha essa frustração dos 5, pode ser porque algumas pessoas já foram bem-sucedidas, já estão construindo um monte de coisa, e eu ainda sou essa aqui, ou que não fez nada, ou só subiu e tropeçou. Que por parâmetro não tive sucesso. Por parâmetro. O que mata é isso. Porque é isso, quando você olha a casa aí, é esse imaginário, né? Não só o imaginário, como é aquilo que a sociedade cobra de você. Poxa, mas você já tem 36, ainda não casou, 36 ainda não é gerente ainda, né? Então, passa muito por aí. Total. E essa é uma construção de história. Porque é uma conversa que eu tenho muito, porque se a gente olha para uma pessoa jovem que se contenta, entre aspas, em ter um emprego que não paga muito dinheiro, que paga um dinheiro ok,
Morar numa casa simples e ter hábitos simples, não deu certo na vida, né? A pessoa vagabunda, não foi atrás e tal. Tem uma série de julgamentos compulsórios, assim, que a gente pode pensar, né, no viés inconsciente. Mas quando alguém faz a trajetória que o mundo acha que tem que ser feita, e aí lá nesse topo decide, então, vou ter uma vida frugal, eu vou, né, assim, eu vou ser low profile agora, né? Daí as pessoas não olham errado, as pessoas falam, nossa, que bonito, né? Tipo um negócio meio franciscano, assim, tipo, deixou de ser rica para tentar alguma coisa, olha que bonito, sabe? Uma Porque coisa eu meio... não olho o que eu tenho, eu olho o que o outro conquistou, e aí tem um lugar de uma inveja ali, tem uma, tipo, por que a vida não me premiou dessa maneira? Sim, Enfim. sim. Que é aquela música do Kid de Abelha, Por que não eu, né? Você deve lembrar. Bom, Segunda posição. para quem escolheu o número 2, na casa do que você Página para. procura... Oi? Saímos de um página para. Saímos de um pajem para uma sacerdotisa. Opa! Uau! Uau! Saímos de um pajem de copas para uma sacerdotisa. Então, você sai de um lugar mais para fora, mais experimentativo, vou inventar uma palavra, mais experimentador, né? E vem para dentro. E vem para dentro, para esse lugar. Eu gosto muito de uma construção que a gente fez com a Edi uma vez, do auto-inventário, né? De você mergulhar bem fundo, assim, dentro de você, para não só com racionalidade, muito pelo contrário, assim, mas nesse lugar um pouco mais intuitivo e um pouco mais vazio e amplo, você se deparar com o que realmente faz sentido, com o que realmente é importante no silêncio, né? Temos aqui Olha lá. a sacerdotisa, né, o Apapisa do tarô alquímico, Super Iemanjá, né? Essa carta. que é um lugar do silêncio, é um lugar da introspecção. Efetivamente, a carta da Papisa fala do como é que eu me sinto. Né? Eu gosto de fazer essa construção com o mago, né? Então, o mago é a carta 1, a Papisa é a carta 2. Então, no mago, eu olho para fora e reconheço o que me cerca, quais são as ferramentas que eu tenho em cima da minha mesa. E no 2, como é que eu me sinto com relação a cada uma dessas situações. Já meio que antecipando aqui uma história que escolheu 2, nesse momento, um momento muito mais de reflexão do que de atitude, né? Tanto pelo pajem quanto com relação a essa papisa. Então, quem está afoito, senta a bunda, Isso aí. respira, vai fazer terapia, vai elaborar isso com alguém, porque precisa fuçar lá dentro, realmente, o que você quer mesmo? E por que você... Não é só o que você quer, mas por que você quer? É isso aí. E tem esse lugar que também eu provoco muito com quem me procura com esse assunto, porque como eu fiz a transição, muita gente me indica ou me procura para perguntar como é que eu fiz. Sim, Né? o caminho das pedras. Tá muito mais nesse lugar de, poxa, compartilha a sua experiência, inclusive o que deu errado, que eu quero falar um pouco sobre isso no final, porque a galera acha que é fácil, né? Se livrou do e-mail, se livrou do chefe. Tudo bem, mas agora eu sou comercial, financeiro, tipo tesouraria, eu faço a manutenção quando o vaso entope, eu resolvo a internet quando cai, eu não tenho um telefone para ligar e dizer, meu computador apagou, me dá um novo enquanto você conserta o meu, né? Então, o tempo que se gasta também e o leque de habilidades, ele precisa ser muito aberto. E aí, o que eu gosto sempre também de provocar é assim, de vir para esse lugar... do silêncio, do que eu quero, mas não é só isso, assim. É tipo, o que faz sentido para você, né? Se conhecer num lugar que é um pouco mais profundo. Então, o que você está procurando é se conhecer num lugar um pouco mais profundo. Porque quando eu faço essa pergunta do que você quer, tá bom. Não, eu quero... O que você quer, o que você gosta, em geral, o feminino volta com respostas que incluem companheiros, filhos, família, contexto. Não. O que é que você, excetuando tudo isso, o que é que você quer, o que é que você gosta, né? O que é que você procura? Por isso que esse isolamento é importante, né? Porque eu não posso mais ouvir o outro, eu preciso me ouvir. É meio por aí. Então, procurar um pouco esse lugar do se conectar com você, até porque também tem uma leitura da sacerdotisa que eu amo, que é esse ventre mesmo, né? Esse lugar vazio onde tudo pode ser gerado, né? Onde tudo pode ser
para daqui a pouco colocar no mundo com a Imperatriz, né? Que é uma construção super bonita também. Então, esse lugar para dentro mesmo, que é fértil, que é fluido, mas que só você pode acessar, né? Não tem, por mais que você venha ouvir a minha experiência, ou você venha ouvir alguém, as pessoas estejam ouvindo a nossa, a sua, etc. O que é que faz sentido para você, né? Nesse lugar, assim. Muito bem. A gente sai de um Então, 7 de copas. a gente saiu de um 7 de copas para quem escolheu o número 3, para um 3 de paus. Oxe. Pois é. Que é muito essa coisa do procurar ainda sem saber o que se vê, né? É muito essa coisa do olhar, enxergar o lugar aberto, mas que ainda é aberto para receber qualquer coisa, né? Então, gosto de pensar que o que se está procurando tem a ver com essa energia e com esse impulso do, ok, eu acabei de tomar uma decisão porque venho de um 2, né? Então eu escolho, então eu estou segurando um dos bastões aqui, né? Para iniciar esse caminho aberto à minha frente. O que tem aí? 3 de paus do alquímico. Bonito também. O terceiro pau é o mastro da vela, é isso? Do barco? Isso, é. Ah, que bonita essa imagem também. Muita água, né, no alquímico, bonito. Porque tem uma coisa interessante, porque assim, mostra de novo a sua carta, por favor. Na verdade, ele tem lá no final, tem uns barquinhos também, né? Então, o barquinho Sim. do alquímico não é à toa, né? Então, talvez, Sim. Não sei se as pessoas Lá estão no conseguindo meio. enxergar isso na carta. Acho que não, mas aqui, ó. Tem lá os barquinhos. E esse cara que está aqui, teoricamente, ele é o dono dos barquinhos. Ele está mandando, então agora eu estou indo lá. Quando eu paro para pensar no 7 de copas, eu saio de um 7 de copas e vou para um 3 de paus, é tipo, meu amigo ou minha amiga, faça acontecer. Transforme isso numa ação, num movimento real. Pegue esse espaço e ocupe, né? Exatamente, porque às vezes eu fico ali no meu suco de cérebro, né? Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu gostaria daquilo outro, eu gostaria do verde, eu gostaria do azul, eu gostaria do roxo, eu gostaria... Cara, pega uma lata de tinta e começa a pintar a parede e vê assim, como é que ficou. Isso. Mas faça, porque aí aquilo que você já falou na semana passada, falou hoje de novo, né? Que, como é que se vem de fazer, né? O saber se vem de fazer. O conforto vem do fazer. É isso, mas sim, dê movimento, realiza, explora. Isso. Então, esse lugar... E aí é uma coisa muito importante, eu falo muito da posição, não sei se o mago vai sair nesse jogo em algum momento, mas o mago tem a mão para cima e a outra mão é para baixo, porque com uma ele idealiza, ele pega essas energias, e com a outra ele manifesta. Ele aterra. Então, às vezes, ele fica só nesse lugar aqui, porque nesse lugar aqui tudo é maravilhoso. E eu não aterro porque no aterrar eu encontro frustração. Então, eu fico no que pode ser possível, maravilhoso e tudo mais, mas eu não parto para a experiência real. E a gente precisa dessa experiência real. E esse processo, se a gente for pensar do ponto de vista de elemento, é o fogo que transmuta para a terra, né? E aí a gente está falando do naipe de paus mesmo, né? Esse fogo como elemento transformador de transformar uma coisa em outra. Então, também tenho percebido muito isso, as pessoas com muitas ideias, mas o que é que vão pensar de mim se eu fracassar? E aí eu sempre vou para a provocação de o que é fracasso e o que é sucesso. Porque se você hoje perguntar se eu tenho sucesso do ponto de vista financeiro, eu ainda vou te devolver uma resposta provocativa que é o que é ter sucesso do ponto de vista financeiro? Porque se eu pego o livro da Lynn Twist, que é o livro que a gente estuda como âncora do Círculo de Mulheres do Dinheiro, né, do IPFEM, se eu pego os mitos da Lynn Twist, que ela traz sobre dinheiro, mais não é sempre melhor. Então, esse mito de que mais é sempre melhor, ele é uma falácia. Né? Então, e aí você junta com outra metodologia que é o do minimalismo, você não tem controle sobre ganhar mais, você tem controle sobre gastar menos. Então, se perguntarem para mim hoje, do ponto de vista financeiro, se eu sou mais feliz, hoje, não faço aquele pouquinho de dinheiro lá do começo, faço mais, mas ainda não faço 30 mil. Então, se perguntarem hoje meu nível de satisfação com o dinheiro em comparação a quando eu era diretora, a minha satisfação é maior hoje. Porque tem uma outra relação, eu construí uma outra relação com o dinheiro, nunca fui muito gastadora, mas
enfim, esse é um outro assunto. Mas a relação e a consciência, ela é muito diferente hoje. Então, com o dinheiro hoje, eu sou mais feliz do que quando eu era diretora executiva, né? E isso não passa por ganhar mais, mas eu tive que experimentar. Tive que pegar para fazer, né? Então, Não e tem esse outro três de jeito. paus, ele também me traz uma coisa do visionário do ser visionária ou ser visionário, mas saber que eu preciso começar aqui com esse primeiro passo. Sim. Né? Eu enxergo o horizonte, então se você me perguntar, eu enxergo muitas coisas com mulheres, eu enxergo muitos lugares do mundo, como já fui dar palestra na Embaixada do Brasil no Peru e tal, não sei o quê. Eu enxergo muitas coisas, mas assim, hoje é esse poder de fazer um pouquinho todo dia, né? Tem até uma imagem bonitinha sobre isso, mas... Vamos falar dessas bem transições? Vamos. A transição de quem escolheu o bolinho 1. Transição e movimento, né? Como eu transiciono ou como eu me movo. Então, Deixa eu só fazer uma observação sobre isso, rapidinho, que me veio agora. Quando a gente nomeou essa terceira casa, acho que vale a pena contar para quem está vendo e ouvindo, a gente nomeou primeiro como transicionar, e aí depois a gente entendeu que esse como me mover pode abranger mais gente, porque você que está vendo e ouvindo a gente, você pode estar na seguinte situação. Eu não quero mudar de profissão, eu quero mudar de forma. Eu trabalho numa empresa ou numa coisa um pouco mais institucionalizada, sei lá, com contabilidade, e eu quero trabalhar por conta própria. Ou eu quero fazer alguns outros projetos de consultoria, não sei, trabalho em contabilidade interna e quero ser consultor. Esse pode ser um movimento de forma. Mas não, eu sou contadora e eu quero trabalhar com terapia. Então, como é que eu faço a transição de profissão? Então, esse movimento que o Marcelo colocou muito bem, como é que eu vou do ponto A para o ponto B, que é o princípio do coaching, né? Assim, então, não me importa que ponto A é esse ou que ponto B é esse. Esse conselho agora é para você que escolheu o número 1. Você sai de um 5 de copas, você está procurando um 10 de copas, e você faz isso através da carta da força. Então, saiu aqui um arcano maior. Mentira! Vou procurar um lugar aqui que não brilha. Que lindo! Dá para ver. Nossa, então, que lindo ter saído a força. Aí você fala, né? A gente está num âmbito totalmente emocional, né? Porque eu tenho 5 de copas e tenho 10 de copas. Uhum. E aí precisa ter essa mulher que segura esse leão, que é, de certa forma, ter um controle sobre essas emoções. Não deixar que essas emoções fiquem... Uhum. Não é para estrangular a emoção, mas saber qual é a medida certa dela. Não deixar ela distrair também, né? Sabe? Então, quando a gente fala da carta da força, a gente fala sobre assumir as rédeas. Até porque quando a gente fala de um 10 de copas, às vezes a gente está meio que achando que vai acontecer um milagre, né? Então, assim, a vida vai se transformar, eu estou triste, mas não. Se você quer ter um 10 de copas, construa esse 10 de copas na sua vida. Trabalhe por isso. Sim. Vai ter que dar duro, vai ter que se comprometer, vai ter que lidar com emoções conflitantes. Mas Sim. é isso. Né? A força no weight também é super bonita e tem essa lemniscata na cabeça dela, né? Que eu gosto muito também. Que tem todo esse potencial, né? Na verdade, você está conectado com os planos, né? Então, dama e leão não são duas coisas distintas, né? São duas partes do mesmo ser. Então, a dama é o lado do refinamento, é o lado do intelecto, é o lado mais elevado, mais refinado, né? Vamos colocar, mudar a palavra. E o leão é o estado bruto, primitivo, instintivo. Ah, então é feio? Não, mas a gente precisa, porque sem um leão a gente não sobrevive. A gente precisa desse leão. Em algum momento a gente vai falar, leão, come, né? Porque, tipo, destroça. E às vezes, não, leão, fica aqui do meu lado aqui, só põe a banca, né? Só ruge. Mas é isso. Mas e eu gosto... Perdão, pode falar. Não, achei que você tinha acabado. Esse trabalho realmente que talvez essa pessoa que saiu de um 5 de copas para um 10 de copas, ela esteja muito perdida com o barquinho no meio do oceano, porque é muita água. Sim, sim. E ela precisa dar uma ancorada, deixa eu achar meu centro aqui, Isso. para poder fazer as coisas com um pouco mais de discernimento,
um pouco mais de sabedoria, um planejamento, né? Então, eu queria falar duas coisas, é usar essa água e esse sentimento como guiança. Acho que isso pode ser bem interessante na força, né? A partir disso, eu me guio e começo a separar um pouco esse joio do trigo. E a segunda coisa que eu gosto muito de olhar na força é, se homens estiverem nos ouvindo, né? É encontrar esse jeito mais sutil, sem pé no peito, de fazer a dominação dessas coisas. A gente não está falando sobre controle, a gente está falando sobre domínio, e o domínio é de uma outra natureza, né? De uma outra esfera. É saber a hora de deixar esse instinto e essa emoção aparecer e assumir e levar, e também a hora de recolher isso e equilibrar, enfim, com as questões, por exemplo, mentais ou mais pragmáticas, né? Então, ter essa sutileza e meio desse jeito inteligente, eu gosto muito dessa palavra para a carta da força, assim. Tem uma inteligência na sutileza, né? Que, enfim, é um grande tema para mim, não é mesmo? Porque sutileza, né? Não viemos com a sutileza instalada no pacote, na maioria das vezes, e então é um aprendizado também. A sutileza é um aprendizado. Sim. Impressionante, principalmente para quem é do conflito, né? Para quem é mais guerreiro, bélico, assim, tem um jeito mais. Saímos da papisa. Desculpa. Aqui escolheu a posição 2, você sai de um pajem de copas, vai para uma papisa, que aí a gente continua falando muito de água nesse processo, sim, e aí vai repetir uma carta da semana passada, que é o 3 de espadas. Opa! Tá, vai se mover pelo 3 de espadas? Então, o que a gente pode falar desse 3 de espadas? O 3 de espadas, muitas vezes, primeiro a gente tem que entrar em contato com esse lugar de dor. Você não escapa disso, né? E agora é descobrir que dor de verdade é essa, porque às vezes você está nomeando a dor de Raimundo e a José, né? Então a gente escapa muito, né? Porque tem aquilo que o essencial não está ali debaixo. Aliás, não é nem isso, né? O mais difícil é o que está exatamente debaixo do seu nariz. Tá? Às vezes a gente fica meio procurando pelo em ovo e não olha o óbvio. E aí, quando a gente fala do 3 de espadas, não só é entrar em lugar passador, mas tem uma outra abordagem do 3 de espadas, que assim, o pajem pode ser muito ingênuo. Isso é importante. E aí, eu sempre tive uma relação bacana com o 3 de espadas, porque quando a gente olha esse coração transpassado por espadas, o coração é a emoção e a espada é a razão. Eu passei boa parte da minha vida falando um homem deve fazer aquilo que deve ser feito. E eu falava porque falava de mim, né? Não falava exatamente homem como quanto gênero, né? Isso significava o quê? De repente, um dia chuvoso, um dia frio, sim, está faltando comida em casa, eu tenho que ir no supermercado comprar alguma coisa. Eu gostaria de ir no supermercado? Não, mas eu preciso ir no supermercado. Então, quando eu olho esse pajem aqui, passando para a papisa, eu acho que tem um lugar de maturidade, né? Largar de ser criança para ter essa sabedoria da papisa. E a sabedoria da papisa é saber que no trabalho, na vida profissional, na carreira, a gente vai lidar com frustração, a gente vai se dar mal, isso faz parte do pacote. Então, não tem como passar por esse processo na vida sem ter os destemperos, sem ter os aborrecimentos, sem ter as frustrações. A gente precisa, o lugar de transição, o lugar de movimento, é entender que isso faz parte do processo. Sim, esse é o 3 de espadas do Waite, que aí a espada crava mesmo, né, esse coração. Sim. E tem uma coisa no 3 de espadas que eu acho que não é tão usual assim, mas acho que aqui cabe bem, que é essa coisa do triunfo da lógica sobre a emoção, né? Porque tem essa espada que é esse ar, né, cravando esse coração, que combina um pouco com isso que você está falando no seguinte sentido, e é bonito ver como a gente fala coisas muito iguais de muitos jeitos diferentes. Essa coisa do homem tem que fazer o que precisa ser feito, eu digo para as mulheres assim, é meio slogan da Nike, just do it. Assim, é sobre fazer, né? Muitas vezes não é sobre pensar. Então hoje, sei lá, acordei, não estava a fim de fazer aula de canto, porque acordei meio esquisita, tá frio e tal, mas não, é só sobre sentar e fazer, porque eu sei que muda a minha vibe, porque eu saio super bem, e porque eu ia sair
dessa vibe, e eu tô aprendendo a cantar uma música do Gil um pouco mais difícil, e aí eu venho para cá nessa vibe da presença do canto, né? Assim, que me traz para esse lugar da vibração e tudo mais. Então, não é sempre sobre fazer o que eu quero, né? É sobre fazer O que o que precisa precisa ser ser feito, feito, né? Que às vezes é uma né? questão de honra, de compromisso, de Isso, responsabilidade. Então, isso, você pode botar, exatamente. eu não quero. E aí, esse pajem de copas, se a gente for olhar para esse lugar negativo, pode virar uma criança birrenta, mimada, Isso, sabe? Que está isso. fazendo um Que escândalo no daí shopping. que vai para o silêncio da papisa e é um silêncio prolongado e difícil e muito mais como uma ferramenta de troca e chantagem do que qualquer outra coisa, né? Então, gosto também de olhar para esse 3 de espadas como esse, tá bom, por onde você vai se mover? Ok, olha para o sentimento, se inventaria e abraça um pouco da lógica também, né? Do que faz sentido, do que não faz, do que pode ser bom, do que não pode. Olha um pouco para esse lugar mais mental do ar, né? Tem Para uma quem coisa que escolheu o é, número 2. tem uma coisa que é bonitinha no Alquímico, porque o Robert Place fez essa carta. Então, o coração, na verdade, é um vaso alquímico. Você tem essas Sim, 3 espadas que estão aqui meio coisa, e aí tem esse olho que pinga. E esse sim. olho que pinga, você está no meio de um deserto, e aí ele pinga numa rosa. Rosa nasce, que lindo. Essa rosa só consegue brotar no meio dessa aridez do deserto porque tem esse coração que está pingando alguma coisa, um líquido. Né? Então, às vezes, a gente não precisa, eu não estou aqui supervalorizando a dor e o sofrimento, mas a gente Não, compreender não. que a cota certa dessa dor e sofrimento, às vezes, é o que Isso, alimenta essa rosa, que é exatamente aquilo que você busca. sim. A Então, dor e o sofrimento têm um serviço pelo tempo que eles têm que durar, né? assim, a gente falou semana passada da questão do pendurado e do sacrifício, né? Então, às vezes, o sacrifício é necessário para você poder alcançar alguma coisa que é maravilhosa. Então, faz parte. Eu estou deixando de sair, de comer pizza, sei que tudo mais, para poder perder peso. Ou eu estou economizando porque eu quero viajar para a Grécia. Né? Então, é isso. Então, eu estou contraindo para depois expandir. Isso. Enfim, é o movimento da vida, né? É como se fosse uma mola, né? Então, eu aperto aqui, Isso, e ela vai. Então, às isso, vezes isso é necessário. Então, a gente isso. tem que olhar muito para esse lugar desse pajem, porque o pajem é uma carta que fala de uma atitude imatura diante da vida. Imatura com relação às emoções. Então, como é que eu me sinto com relação a isso? Pode ter esse lugar um pouco birrento que eu falei antes. Sim. Quando a Beleza. gente fala desse movimento de um 7 de copas para um 3 de paus, quem nos conduz nessa jornada é uma rainha de ouros. Opa, rainha, finalmente saiu uma carta de ouros para falar de carreira, hein? E É, madura desse jeito, que linda. que é essa mulher que nutre, essa mulher que cuida dos seus recursos, essa mulher que cuida da prosperidade, né? Ela é próspera, ela é fértil, mas principalmente porque ela sabe fazer a gestão disso. E ela Então, sabe o tempo das coisas, né? exatamente. Né? Então, quando a gente olha todas essas opções do 7 de copas, qual de fato pode me dar frutos? E ainda que não dê frutos agora, mas eu planto agora para colher mais adiante. Né? Mas o que eu tenho? E aí é aquela sabedoria de saber, não sei se eu falei isso na semana passada ou se eu falei durante a semana em alguma outra aula, né? É saber assim, a terra, nesse momento, ela é própria para quê? Agora é própria para morango. Pode ser que no mês que vem ou daqui a 3 meses seja boa para, sei lá, pepino ou para Isso. batata. Mas é reconhecer no período que eu estou, os recursos que eu tenho, o que tem mais chance de ser promissor. Fazer esse lugar que é uma engenharia, né? Então tem a questão da rainha, que tem a coisa da amorosidade. Então não deixa de ter ainda uma condução pelo coração, mas com aspecto de terra, então sentido prático. Sim, Eu sim, saio completamente. do viajar da maionese, que é um 7 de copas, e eu aterro. Total, total. E é só aterrando E que eu consigo fazer essa viagem. é, exatamente. E é interessante porque, assim, essa é a rainha de ouros do Waite, né? E eu gosto muito desse lugar da rainha de ouros justamente para dizer assim, porque o que eu mais ouço é
Ah, mas não dá para fazer. Ah, mas agora não dá. O agora, né? Essa coisa circunscrita no tempo do agora. E antes de eu já ouvir, digo assim, olha só, pode ser que não dê para fazer agora, mas como é que você planeja esse plantio, né? Como é que você organiza isso para conseguir ter uma carreira diferente ou uma forma diferente de se colocar no mundo pelo trabalho daqui 2, 5 anos, 10 que seja, mas qual é o pequeno passo que você dá? Não é sobre o tamanho do passo, é sobre o passo em si. Sim. Para colocar coisas em movimento, né? Então, essa rainha, para mim, ela fala muito sobre isso, sobre não adianta ter pressa, assim, vai no tempo das coisas, né? Eu fico muito incomodado com as pessoas que dão não para tudo e de imediato, né? O É, primeiro impulso é o não. Cara, absorve isso, né? Acolhe e é. vê como é que, né? Então pega essa semente que você disse não, pega essa semente, né? Põe na terra, molha e vê o que vai acontecer, vê o que brota disso aí. Sim, é exatamente isso. Uau, encaminhando para o final, vamos fazer o último jogo, então. O que se Né? deve evitar. O que se deve evitar nessas caminhadas? Para quem? Ih, já pulou uma carta aqui para o 1, hein? Vou deixar essa carta aqui pulou, porque a gente não é, né? A gente tem noção do perigo, como diz a minha mãe. Então, a carta do 1 já pulou, vou tirar a carta para quem escolheu o 2 e a carta para quem escolheu o 3. Bom. A mulher do bolo vulcão está a caminho. Mensagem aqui. Excelente. Em algum momento vocês vão ver o que é o bolo vulcão, da Monique. Eu tô vendo uma série, que enfim, não vou dar muitas explicações, mas é uma série na Netflix que se chama Brooklyn Nine-Nine, que é um grupo de policiais, do Jake Peralta. Aí, toda frasezinha assim, que é curiosa, ele diz assim pra Amy, né? Esse é o nome do seu filme pornô? Tipo, a mulher do vulcão está a caminho. Só esse é o nome do seu filme pornô, você fala, nossa, várias aplicações, né? Bom, para quem escolheu o número 1, deve ser evitado o 2 de ouros, né? Deve ser evitado este lugar desta eterna dúvida, né? Ou dessa eterna tentativa de fazer caber os dois, né? Para mim é meio isso, assim, esse homem que no Waite tá nesse, como se fosse um malabarismo, né? E faz uma lemniscata também, né? Essa coisa meio do infinito. O que precisa ser evitado é essa dúvida eterna, esse churastei ou churagou, sabe? Uma coisa meio eu vou ou eu fico, ou eu fico tentando fazer caber o tempo inteiro tudo. Você fala, não, né? Escolhe. Então, deve ser evitada essa dúvida, cuidado com esse processo de ficar... Eu acho muito legal porque o meu discurso de 2 de ouros é um pouco diferente do Place, do alquímico. Então, tem essa coisa do malabarismo, sim. Às vezes é como eu tenho que lidar com algo novo que vem, mas quando eu tenho na posição de evitar, né? Então, evitar ficar meio que uma hora, né? E aí, o 2 de ouros do Waite é perfeito nisso. O Waite não, o alquímico é perfeito, porque eu tenho esse leão que engole a cabeça da águia. Porque aí o leão representa o fixo e a águia o volátil. Então, tipo, quieta. Sabe, criança quando tá pulando muito, você puxa, segura, senta aqui. É isso. Então, para de ficar toda hora pensando em mil coisas, o leão é o fixo. Então, opa, segura, sustenta e vamos manter nesse lugar. Então, encaixa perfeitamente com o que você acabou de descrever. Né? Então, para de ficar jogando bolinha para cima. Para de ficar brincando com a comida. Né? Come. Foca, né? É isso. Os meus filhos, é muito engraçado você falar isso, porque assim, eu e os meus filhos, a gente tem uma incompatibilidade muito grande, principalmente quando é antes das 8 da manhã, né? Os meus filhos, eles sempre acordaram muito cedo e muito felizes. Completamente o oposto de mim. Como né? isso é possível, né? Como isso é possível, né? Dizem que o fruto não cai muito longe do pé, nesse caso, caiu bastante longe. Daí, bom, tem a minha clássica pergunta de como é possível ser feliz antes das 8, na verdade antes das 10, né? Mas enfim, para não ficar muito feio, a gente fala antes das 8. E eles são muito ativos, bom, os meninos e tal, não sei o que, muito ativos. Chega uma hora, aí quando vai ou muito cedo ou para de noite, porque o meu amor de mãe, ele é horário comercial estendido. Ele é das 8 da manhã às 9 da noite e chega, né? Não dá mais. Dia útil. E aí,
vai dando a noite e eles estão muito animados, assim, eu digo, acalma. Tipo, acalma. Ou às vezes quando eu falo Guilherme, ele fala, acalma. Se acalma, volta. Tem uma expressão em inglês que eu gosto, que é o put yourself together, né? Sim. Cara, assim... Se reagrupa, se junta, né? Se organiza, mas é isso. se organiza, exatamente. Tá bom, para quem escolheu o número 2, o que é que deveria evitar ou tomar cuidado? O nosso grande, querido, amado, que também saiu semana passada, o nosso imperador num grupo que tem a papisa, né? Assim, então, se você sai de um pajem de copas, tem esse começo, tem tudo isso, vem para dentro, se olha, se investiga, migra para esse lugar do movimento, que é esse lugar de olha para essa dor né, e triunfa a lógica, traz a lógica, cuidado para a lógica não te engessar, né? Cuidado para a lógica não te encarcerar, não te deixar sem movimento, cuidado para você não ficar nesse lugar de tanta aridez ou de tanta rigidez que perde um pouco o fluxo. E também cuidado para né, para esse comportamento não te levar para um lugar de só eu sei, sabe? O que eu sei, que a gente pode pensar que talvez fosse um pouco mais do Papa, mas eu sempre tenho a impressão de que o imperador fala um pouco sobre isso quando ele está no excedido, né? Quando ele está nesse lugar de não tão gostosinho assim. Né? Essa coisa do autoritarismo no sentido de eu sei o que é certo, manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos. Né? Tá Então, procurando cuidado para aqui não o fazer imperador. isso com você. Né? Tá. É legal você falar isso, porque tem das coisas que eu discordo do Robert, mas está fazendo muito sentido aqui na nossa. Não gosto do Robert, mas está fazendo muito sentido na nossa conversa. Pronto. Porque existe uma coisa clássica, né, da maneira como eu aprendi, que os 5 primeiros arcanos representam os 5 elementos. Então, o mago representa o fogo, que é a ignição, a papisa representa a água, a imperatriz representa a terra, que na verdade não é isso, né? A imperatriz representa a mente, o ar, e o imperador representa a terra. Seria o éter, né? Ficaria com o éter, então, para a papisa, não? Não, da maneira que eu aprendi, a papisa é a água, a imperatriz é o ar, o imperador é a terra e o papa é o éter, que é o 5º elemento. Tá bom. O Robert Place coloca o imperador como ar. E ele fala do imperador nesses processos de gestão. Então, quando você fala do excesso de razão, temos aqui o imperador do alquímico está falando exatamente sobre isso. Super interessante também. Gosto. Quando eu olho a sequência aqui, que a gente saiu daquele pajem, precisa tomar cuidado para não ser um imperador, eu vou voltar. Desculpe quem escolheu 2, não tome essa informação que eu estou passando aqui como uma ofensa, mas eu fico pensando muito dessa questão do imperador de achar que está para ser servido. Porque a criança birrenta, que eu falei lá atrás, e de novo essa postura, eu quero que o mundo me sirva, eu quero que as pessoas me atendam, eu quero que saibam como eu sou demais, e tipo, não, menos, né? Eu tive um chefe que falava muito que o pato novo não mergulha fundo. Eu acho que tem um lugar aqui, tipo, menos, sabe? De repente a pessoa pode estar, de novo, ele está jogando aqui sem saber com quem está conversando, mas tomar cuidado com essas vontades que estão se manifestando aí, de não ter uma certa uma falta de consciência, né? Já querer pronto, sabe? Porque a criança birrenta, ela é inofensiva enquanto ela tem 5 anos, né? Quando ela tem 45 e tem poder, é muito diferente ela ser uma criança birrenta, né? O estrago é muito grande, né? E dar borda é muito difícil, e dar limite é muito difícil. Para quem tem um reino e para quem tem poder, né? E aí você pensa aqui que no meio do caminho a gente esbarrou por esse 3 de espadas, então assim, não esqueça das suas responsabilidades. Sim, boa. Cuidado para não ser... Aí eu faço umas coisas que a Edi brigava muito comigo, ela falava, isso é cartomancia, isso não é tarô. E aí me deu vontade de dizer assim, cuidado para esse imperador não agir no mundo com o coração ferido, né? Coração de pedra, né? Também, né? Porque é isso, às vezes o coração em pedra, aí você fica insensível, insensível a si mesmo, né? Porque você passa insensível aos outros. Sim, sim. Muito bom, muito bom. E para quem escolheu o número 3, para a gente finalmente começar a terminar, mas eu tô adorando.
A semana passada também, não saiu? Saiu O nove de 9. espada? O Sim. 9 de espada. Vem para esse lugar de ter cuidado com essas construções mentais. Me vem uma palavra antes de eu falar isso, tá? A palavra que me vem é açoite. Para tomar um pouco de cuidado com os açoites, os auto-açoites, assim. Os auto, né? Autoflagelo. Isso. Autoflagelo. Essas construções mentais que levam a gente para esse lugar do arrependimento, da lamentação e que retiram a gente, né? E que deixam a gente nesse estado de inércia no parado, né? Na incapacidade, na impotência, assim. Eu acho muito legal o fato de essa pessoa estar numa condição de 7 de copas e precisar evitar um 9 de espadas. Sim. Porque se a pessoa está na minha frente, a primeira coisa que eu falo para ela é assim, tipo, não pira. Isso. A cabeça dela tá fazendo ela fritar. E ela ou para um lado ou para o outro. Ela já está pensando deu tudo errado, já deu, né? É isso. Assim, você imagina que no alquímico, que essa pessoa que tem que atravessar esse corredor, que tem um monte de espada suspensa, e o tempo todo ele tá panicado aqui, porque assim, essa espada vai cair na minha, sabe? Qualquer momento uma dessa pode soltar na minha direção. Então ele está aqui é quase um filme de Indiana Jones, né? Aquela coisa toda. Total. Então, qual movimento que você consegue fazer, qual a lucidez do seu movimento, se você está achando que em algum momento vai acontecer uma desgraça na sua cabeça. Sim. Eu lembro uma vez que Desculpa, pode falar. Eu lembro uma vez jogando uma pessoa que saiu o 9 de espadas na casa da espiritualidade, com um arcano maior, que eu não lembro agora. E eu falei assim, você reza? Rezo muito. Eu falei, você reza porque você só pensa em desgraça, né? Você está o tempo todo rezando para se proteger de alguma coisa muito ruim, porque você está o tempo todo pensando. Assim, como é que você sabe? Porque é isso mesmo, né? Eu fico morrendo de medo porque eu tenho que sair de manhã cedo, passo o dia inteiro fora, minhas filhas saem de manhã cedo também, e eu fico rezando para poder que não aconteça nada de mal com elas, que não aconteça nada de mal comigo, não sei o quê. Sim. Mas a pessoa pensa muito mais na desgraça. No que vai dar errado, né? No que ela vai dar errado. É bem por aí. É muito interessante, mas o que eu ia dizer é que se o que precisa ser evitado é um 9 de espadas, volta para a Rainha de Ouros. Pé né? no chão. Isso, pé no chão, confia no tempo das coisas, confia nessa sabedoria que é mais ampla do que você. E o que você tem de concreto, o que está se apresentando na minha frente. Então, o medo ele é muito saudável se você tem um cachorro rosnando para você, te ameaçando. Então, esse medo vai fazer você... Opa, o que eu faço? Né? Eu parto para cima do cachorro, eu saio correndo dele. Sim. Mas se eu não tenho nada, eu estou só com medo de estar aqui, porque eu não sei o que fazer, esse medo me congela, me paralisa e me faz mal. Sim, é isso aí. Muito bom. Uau! Nossa, essas experiências estão sendo super ricas, fortes, né? E assim, cara... Não é? E a gente fala se ouvindo, né? É maravilhoso. É muito legal. Tá bom, para terminar, eu queria... Considerações finais. É muito metodologia científica, né? Não dá para largar isso. Não, eu tô com vontade de falar uma coisa que é assim... A certeza, ela não existe. Eu sou super aterrada. Bom, eu sou virginiana, né? Assim, com uma lua em touro. Então, você imagina que existe, graças a Deus, um aterramento em mim, porque do ponto de vista, se a gente for pensar pelos doshas da Ayurveda, eu sou constituída de fogo, oficialmente, e tenho muito ar. O meu grande desafio é água, né? Para deixar fluir, para hidratar essa aridez que se manifesta não só no meu corpo, mas muitas vezes no meu jeito também, na palavra e tudo mais. Então, o meu grande desafio é água, por obviedade, relacionamentos, emoções, etc. Nesse domínio do impulso. E eu sou uma pessoa que, em geral, eu preciso de algumas certezas, assim, né? Ou precisava, vou botar no passado. Mas, assim, preciso de algumas certezas no sentido, poxa, mas se eu fizer isso aqui, o que vai dar? Né? Ou esse caminho me leva para onde? Ou essa carteira assinada me dá segurança de que o dinheiro vai cair no fim do mês, né? Então, em geral, hoje bem menos, mas em geral, eu sempre fui uma pessoa que precisei muito de certezas, né? A certeza de que a pessoa me ama, a certeza de que esse caminho está traçado, a certeza de que eu tenho as coisas no controle. Isso me dá conforto,
né? Porque entrega o concreto. Nesses 2 anos de carreira transicionada, eu vim muito para essa segurança num concreto que é concreto e que existe, mas que ele permite uma fluidez muito maior a partir do que eu aprendo e tomo mais como responsabilidade. Vou pegar o próprio exemplo do dinheiro, que foi uma coisa que eu falei antes. Então, Sim. antes tinha a segurança, porque nunca é uma segurança, porque podem me demitir de um dia para o outro, enfim, como uma vez aconteceu quando eliminaram a diretoria inteira de São Paulo, em 2015, mas assim, tem a segurança de que aconteça o que aconteceu, meu salário vai cair naquele dia na minha conta. Então, a maneira como eu lidava com isso, hoje eu consigo entender que chegava a ser até um pouco displicente para gastar dinheiro com estudo, com livro, enfim, com os prazeres que eu queria, né? A partir de um outro entendimento e da construção de uma nova relação muito mais centrada na minha responsabilidade em relação a esse assunto, hoje a minha segurança, ela não vem de algo externo, ela vem de mim, né? Então, com todos esses jogos que a gente fez, eu fiquei com vontade de trazer isso, essa imagem também. Sim. A segurança, ela vem, para você, ela vem da onde? Né? Ela vem de alguma coisa que te entregam fora, ou ela vem de um lugar dentro? E aí, para fechar, quando a gente fala de feminino e autoestima pode ser um bom tema para a gente falar também, né? Quando a gente fala de feminino e autoestima, eu ouço muitas mulheres dizendo assim, principalmente em relação a companheiros um pouco mais abusivos, né? Que nunca é um vetor de uma mão só. E por isso que eu gosto de falar essas coisas, né? Todo mundo tem responsabilidade, não é sobre culpabilizar a vítima, mas é sobre todo mundo ter responsabilidade e parte naquela ocorrência. Eu ouço muito assim, mas ele falou que eu não sou inteligente, que eu não presto para nada e que ninguém vai gostar de mim. E a minha pergunta é, por que o que ele diz? Por que você considera o que ele diz sendo tão verdade assim? Que poder é esse? E o que é que ele acessa? Para você acreditar mais nele do que em mim que estou dizendo que te amo. Então, ele diz que eu vou deixar de te amar e você acredita nele, mas eu estou dizendo que eu te amo e você não acredita em mim. Então, que lugar é essa segurança? Ela vem da onde, né? Eu quero ouvir, na verdade, né? Exato. Então, quando a gente fala de carreira, a gente fala muito desse lugar que socialmente a gente aprendeu que o trabalho, e aí não vou entrar agora porque senão vai ficar muito longo, mas assim, o trabalho como o significador da vida e esse lugar central que ocupa tipo 8, 10, 14 horas do meu dia em 5 dias de uma semana de 7. Então, o trabalho é muito central e te leva para lugares de status ou não, com trabalhos mais reconhecidos do que outros, né? E o grande exercício é a gente tirar o trabalho desse lugar de importância. Porque se essa perna fraqueja ou se eu tenho dúvidas sobre isso, todo o resto vai desmoronar. E não pode ser assim. A vida é muito maior do que isso, né? A gente precisa aprender. Exato. Porque, na verdade, a gente vem de uma cultura dos nossos avós e bisavós, porque a vida praticamente é trabalho. Só que a vida não é só trabalho. A vida é família, a vida é espiritualidade, a vida é lazer. A gente precisa se permitir o lazer, né? Pessoas que trabalham alucinadamente não conseguem se dar momentos de desfrute. Né? Por que isso? Sim, E a exatamente. pessoa acha que é fundamental na empresa, né? Quando trabalha numa empresa, se essa pessoa morre, ela imediatamente ela é substituída por outra e a empresa continua. Então, assim, Ontem uma cliente falou assim para mim, não, mas eles não vão saber fazer sem mim. Aí eu dei uma gargalhada, né? Aí ela falou, já entendi. Eu falei, vamos recolher aqui a nossa insignificância? Ó, todo mundo vai saber fazer sem você. Mas, como RH, eu sempre disse, as pessoas são insubstituíveis, sim, no jeito que elas fazem, na energia que elas colocam, na competência que elas têm, principalmente se elas estão há um tempo fazendo aquilo de uma forma muito exitosa, né? Então, elas são insubstituíveis no todo e na forma, mas sim, simplesmente um plug and play para fazer a tarefa, seja lá de que jeito essa tarefa for feita, sim, se encontram outras pessoas, mas não é uma condição de substituição. Sim. Né? Acho que isso é importante. Então, uau. Eu quero encerrar minha parte aqui dando 3 conselhos. Eu peguei os 40 servidores, então tirei 3 cartas. Para quem tirou do grupo 1, né, que saiu lá com
o 5 de copas, precisando alcançar um 10 de copas, passa triste através da força e precisa evitar um 2 de ouros, vem a carta da bibliotecária, que fala realmente de estudo. Então, nesse processo, pesquisa, estuda, avalia, analisa, mergulhe nas possibilidades reais. Então, para você não construir um castelão no ar, que esse 10 de copas pode ser, construa uma história. Talvez até, se eu for colocar isso preditivamente, talvez o caminho dessa pessoa passe para uma nova formação, onde ela tem que realmente ter que estudar sobre alguma outra coisa. Então, vê como é que isso conversa com você nesse momento. Para você que saiu lá com parte de copas, precisando chegar numa papisa, tendo que olhar para o 3 de espadas e evitar o imperador, o monge, seja humilde. Tô passada. Uau. Então, vem de novo desse lugar da simplicidade, Total. sabe? Da coisa do nada, você precisa estar conectado com você mesmo, aquela papisa lá. Total. Para quem está viajandão no set de Copa, né? Eu estou mil possibilidades, eu quero fazer mil coisas, eu sei que tudo mais, e aí eu estou morrendo de medo, o que pode acontecer, o que pode estar errado, eu sei que tudo mais. Vem a carta da enfermeira, que é uma carta que fala de cura, e eu vou considerar aqui que talvez essa cura seja uma cura das emoções, dos pensamentos. Então, talvez um acompanhamento psicoterapêutico possa ser bastante útil, ou vocacional. Sim, essa enfermeira... Para dar borda para algumas coisas, né? Então, eu preciso cuidar de mim, da minha estabilidade, da minha saúde física, mental e emocional, para, de repente, escolher o que eu preciso. Na verdade, assim, para encontrar a minha taça dourada. E essa taça dourada vai falar da essência. Né? Esse cálice aqui está dentro de mim. Sim. Essa enfermeira pulou uma palavra dentro da minha cabeça, é uma expressão, na verdade, que é o autocuidado. Sim. Ela pulou isso, assim, que quem tirou o número 3 precisa olhar muito para esse lugar do autocuidado, porque nenhuma transformação... Tem a Rainha de Ouros ali, que também é uma carta que fala de autocuidado, né? Então, assim, total. Ninguém faz uma transformação com debilidade física e mental, né? Então, vale, na verdade, para os 3, mas acho que isso é bem importante. Está enfatizado no terceiro ali, né? Ah, e acabou. Obrigada. Acabamos antes da mulher do vulcão chegar, mas depois... Quero ver a foto. Eu mando depois a foto do vulcão. Falhamos retumbantemente em fazer algo mais curto, que já não era muito a nossa intenção, mas ficou muito mais longo do que o primeiro. Mas assim, vamos falar pra galera, sei lá, vai fazer uma faxina, põe pra ouvir, vai lavar a louça, vai Quarentena, né? Então, assim, uma coisa que é legal, eu estava falando com a Ana, inclusive, antes de a gente começar essa conversa, né? Às vezes, aqui em casa, eu estou com alguma coisa no YouTube tocando, mas eu estou com a minha caixinha de som andando pela casa. Agora, a gente colocou tudo isso, chegou a Mulher do Vulcão. Agora chegou tá no Spotify. Então, você pode realmente ouvir isso num podcast e ser feliz. Okay? A Mulher do Vulcão chegou, a Mulher do Vulcão tá tocando aqui. Então, beijo, te amo. Até a próxima. Tchau. Segura aí que a gente conversa. É só pegar lá o bolo. Tá bom.